sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das maiores obras a que eu já assisti nesses meus 39 anos. Uma discussão a respeito do filme Dogville, do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Nós vamos falar hoje, em diálogo com as aventuras e desventuras, com a desgraça de Grace, vejam um trocadilho aqui que não é gratuito, de Grace Mulligan, personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pela atriz de origem australiana Nicole Kidman. Nós vamos perceber como a bondade, a abnegação de Grace se vê emparedada pela maldade dos habitantes de Dogville, que ao fim e ao cabo é dizimada pelo pai de Grace. E aí eu quero apontar para vocês as relações possíveis entre Velho Testamento e Novo Testamento em Dogville, nessa metáfora mesma para a condição humana e para as relações entre a bondade de Cristo e a fúria do Deus do Velho Testamento. Nós já começaremos a falar sobre essa obra-prima de Lars von Trier. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se ao final dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente, sempre com o meu reloginho aqui em mãos, comecemos a fazer a nossa resenha sobre o filme Dogville, de 2003, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Dogville, a Vila do Cão, a Cidade do Cão, é uma cidadezinha pequeníssima, ali encravada no coração das montanhas rochosas nos Estados Unidos. A cidade deve ter, se tanto, 20 habitantes. E nós estamos em meio à grande depressão econômica que quase varreu da terra o capitalismo a partir dos Estados Unidos. Vocês vão se lembrar de que em 1929 ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Fortunas foram pulverizadas do dia para a noite. E em meio a essa grande depressão econômica de fins da década de 20, começo da década de 30, nós temos ali a história da Cidade do Cão, de Dogville, com esses poucos e parcos habitantes da cidade, em meio a qual desponta num determinado momento, sem que nós saibamos propriamente por quê e como, Grace Mulligan, a personagem interpretada pela grande atriz de origem australiana Nicole Kidman. Tudo bem? Por que ela despontou ali? Nós não ficamos sabendo ao começo do filme, só ao final, como eu vou dizer a vocês, é que isso desponta. O importante a dizer é que numa cidadezinha tão pequenininha, que tem só uma ruazinha principal, as suas hortas, as pessoas ali, como que uma cidadezinha de Dogville, como que encarnando alguns versos de um poema de Carlos Drummond de Andrade, esse mestre brasileiro. A vida vai devagar, devagar, as janelas dos fofoqueiros, esse acréscimo é meu, se abrem. Eita vida besta, meu Deus! Assim Carlos Drummond de Andrade falou sobre o provincianismo de uma determinada cidade no interior do Brasil, e nós poderíamos, mimetizando aí as palavras de Carlos Drummond de Andrade, falar sobre Dogville. Grace aparece ali, e obviamente que uma forasteira num contexto desse, ainda mais num contexto de suma crise, desestabilizaria o cotidiano modorrento de Dogville. E aí, o intelectual, eu vou colocar aqui entre 40 mil aspas, o intelectual Tom é responsável
por convocar uma assembleia com os moradores e moradoras ali de Dogville para decidir se Grace Mulligan poderia permanecer na cidadezinha. Grace tem uma beleza exuberante, ela aparece ali como uma pessoa provida de boas intenções, apesar de ninguém saber por que propriamente ela está lá. Antes, já apareceram Rolls Royce, o carrão ali da época, com alguns homens engravatados, com seus respectivos chapéus Panamá, oferecendo recompensa se alguém falasse, delatasse onde estava Grace Mulligan. E também é preciso dizer que a polícia chegou com seus cartazes de wanted, de procurada, no caso, para Grace, oferecendo recompensa. Ou seja, havia ali algum tipo de suspeição, alguma tensão, alguma questão que fazia com que o paradeiro de Grace fosse importante. A questão é que no início, os moradores de Dogville, convencidos pela retórica claudicante do intelectual Tom, sempre coloco entre aspas isso aqui, se veem ali dubitativos e dubitativas sobre a necessidade de Grace. Ela então, mediada pelo Tom, começa a oferecer o seu trabalho, oferecer ajuda aos habitantes e às habitantes de Dogville, que a princípio se mostram relutantes em abrir a sua rotina para que Grace os ajudasse e as ajudasse. Vocês estão percebendo? Acontece que com o tempo, com a intimidade, com a percepção de que Grace, vejam vocês, estava na mão de todos e cada um, de todas e cada uma dos habitantes de Dogville, essa relutância inicial vai se transmutando num regime que eu diria de radical opressão do trabalho gratuito de Grace. Em troca da permanência em Dogville, Grace vai sendo cada vez mais explorada. Aquele tipo de cordialidade inicial, que está muito vinculada aí à dimensão da capa de conveniência, do verniz de cordialidade que a civilização traz aí para nós, na dimensão da etiqueta, que é a dimensão prática da ética, etiqueta, essa dimensão logo vai embora. Esse véu logo é removido em prol das entranhas mais putrefatas, mais malévolas que os habitantes vão mostrando para Grace. Eu já vou comentar sobre isso. Mas antes eu quero falar para vocês que o nome Grace não me parece nada gratuito, nada aleatório em Dogville. Se vocês pensarem, como o habitante chega a Dogville como a descida de um raio em céu azul, ou seja, de maneira radicalmente inusitada, esse Grace se aproxima da dimensão de graça, graça divina, gratuidade, algo que Deus traz por dimensão da sua vontade. E Grace chega ali como que para expiar ou redimir as tarefas árduas dos moradores. Acontece que ela começa a despertar a centelha da discórdia não pelo que ela faz. Justamente a Grace é extremamente bondosa, abnegada. Existe um senhor que não pode ver e Grace vai até a casa dele e lhe conta histórias, conversa com ele. Grace ajuda ali a cuidar das crianças de uma determinada casa. Grace ajuda no trabalho com as maçãs ali, que um morador de Dogville, contrariado pelo casamento lá, que já não lhe desperta grandes fantasias, Grace o ajuda junto às macieiras. Então Grace é a graça para todos e cada um dos habitantes de Dogville. Acontece que, no transcorrer do filme, eles vão arreganhando as gengivas e mostrando os caninos. De tal maneira que Grace passa a ser a centelha da discórdia para as mulheres de Dogville, que sentem inveja do desejo que ela desperta nos homens da cidadezinha. E ao mesmo tempo esses homens, sabendo que a cada vez que as recompensas são aumentadas para que se descubra o paradeiro de Grace, sabendo que Grace tem cada vez menos escolhas, começam a querer abusar da moça sexualmente. Um horror completo. E é aí que uma característica que desponta desde o princípio em Dogville, e que nós não conseguimos entender a princípio, se torna cada vez mais desnuda. Dogville é um filme
peça. Por quê? Toda ação se passa como que na centralidade de um palco. Só que o espaço cenográfico de Dogville é radicalmente inusitado. Por quê? Porque ao invés de nós termos paredes cenográficas, janelas cenográficas, tetos cenográficos e tudo mais, nós temos, é bem verdade, as roupas das personagens, isso é claro, isso é efetivo, mas Lars von Trier apenas desenhou o traçado das casas, das ruas, da horta, dos caminhos, da caverna. Ele desenhou esses traçados no chão de Dogville, de tal maneira que nós, espectadores e espectadoras do filme, conseguimos ver como se as paredes fossem translúcidas. Ou seja, nós, ao invés de nós termos a carnatura da realidade, por exemplo, vocês estão olhando para mim agora, vocês não estão vendo o meu esqueleto, a minha caveira de olhos vazios, que um dia Hamlet, essa grande personagem de William Shakespeare, erigiu, levantou, soergueu e perguntou: ser ou não ser? To be or not to be? Eis a questão. That's the question. Vocês não estão vendo isso. Vocês estão olhando para mim e estão vendo por hora, até que nós aqui estamos, por vós esperamos, que é a insígnia, a inscrição de um cemitério famoso. Vocês estão vendo o meu rosto com vida, estão vendo os meus cabelos, estão vendo o meu rosto com as minhas roupas e assim por diante. Em Dogville, nós temos acesso não à carnatura das coisas mesmas, do cenário, mas à sua ossatura, ao seu esqueleto. E nessa medida, isso me pareceu, desde a primeira vez que eu vi esse filme, em 2003, eu vi esse filme num cinema da Avenida Paulista, no coração, portanto, da cidade de São Paulo, e eu fiquei intrigado desde a primeira vez que eu assisti a esse filme. Eu fiquei pensando, qual seria a intencionalidade artístico-filosófica para a remoção das estruturas de urbanismo, né? de estruturação, para as estruturas das casas e das ruas, para mostrar para nós a ossatura propriamente dita. E aqui eu quero ligar a minha discussão a isso que eu vinha falando antes dessa digressão na minha resenha. Me parece que essa demonstração do cão que habita em cada um dos habitantes, dos moradores e moradoras de Dogville, ela, quando vai se dando, ela acompanha esse desnudamento, essa crueza de um cenário sem carnatura, que é ele mesmo a própria estrutura. Como se Lars von Trier, ao prenunciar o desvelamento do cão que há em nós, já mostrasse que é possível ver translucidamente pelas paredes inexistentes das casas, das ruas, dos logradouros. Como se Dogville apresentasse o seu latido, a sua mordedura, os seus canidos em riste, desde o princípio. Então, eu diria a vocês que a remoção do cenário, a sua apresentação como mero esqueleto, como mera ossatura, como mera estrutura, é uma chave metalinguística, ou seja, é uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa, para a gente ligar o conteúdo tétrico, a reversão de bondade e maldade, a uma dimensão de forma também. A forma crua, desnuda, desvelada de Dogville antecede, prenuncia o desvelamento da etiqueta como mera hipocrisia para trazer à tona os mais rematados sadismos, as mais rematadas opressões. Tá claro isso? E aí, gente, eu quero dizer a vocês uma coisa. Grace parece ali, de fato, oprimida, e o é, pelos moradores e moradoras de Dogville. Mas quando essas pessoas têm que assumir responsabilidade por suas ações, Grace os exime. Vou dar um exemplo para vocês. No costado de Dogville há algumas macieiras. E a Grace vai com um dos habitantes de lá, um dos habitantes que é um dos mais altos, mais fortes ali e tal, um ator que já trabalhou nos filmes de Dogville, esteve inclusive em Dançando no Escuro. Aliás,
A resenha que eu estou fazendo aqui de Dogville é a segunda resenha de filmes de Lars von Trier. A primeira resenha foi justamente sobre Dance in the Dark, Dançando no Escuro. Esse o melhor filme que eu já assisti na minha vida. Se você quiser ter acesso a essa resenha, é só você buscar nesta playlist aqui, da qual faz parte a resenha de Dogville, a resenha que eu fiz nos primeiros meses ali de existência desse meu canal do YouTube, a resenha que eu fiz sobre Dançando no Escuro do Lars von Trier, tá bom? Tá aqui na mesma playlist. Resenhas de filmes com Vassoler. Esse morador que está colhendo as maçãs, como eu disse a vocês, está insatisfeito com seu casamento. E num determinado momento, ele diz para Grace que ela não gosta dele, que ela o repele. Mas a Grace revela para nós, que ele havia tentado, em meio à colheita das maçãs, beijá-la, afagá-la, sem consentimento. E isso, obviamente, é algo completamente esdrúxulo, arbitrário, condenável. Só que ao invés de a Grace mostrar o conteúdo mesmo errático, errante e proibitivo da ação, ela diz, na verdade, que entende as razões pelas quais aquele rapaz havia agido dessa forma. E como que o exime de responsabilidade. E isso acontece quando os filhos desse mesmo rapaz querem se sentar a todo momento no colo da Grace. Quando as mulheres impõem trabalhos cada vez mais pesados a Grace, de tal maneira que ela vira bucha de canhão de todos e todas ali. Apenas o intelectual, entre 40 mil aspas, Tom, por quem a Grace está apaixonada e por quem supostamente ele está apaixonado, esse intelectual que se propõe a escrever um romance, mas não passa da primeira palavra, que mal consegue atuar, que não é o único que na divisão social do trabalho ali, é o único que não perfaz a atividade manual, como que vivendo dos dividendos de seu pai aposentado, o médico hipocondríaco Thomas Edison. É interessante, né? Falar de alguém que foi o descobridor estadunidense da eletricidade e trazer a dimensão de que essa iluminação racional não o levou a atuar. Ele, na verdade, diz que não concorda com a opressão a que a Grace vai sendo submetida. Mas não só não faz nada para mudar, para mitigar esse problema, como se apresenta, na verdade, como uma correia de transmissão entre os auspícios cada vez mais draconianos dos habitantes de Dogville contra a Grace, e não atua para namorá-la, para desposá-la. Porque vejam, se o Tom se casasse com a Grace, ela passaria a fazer parte efetiva da comunidade de Dogville e acabariam esses problemas. Mas o pusilânime, o fraco, o covarde, eu diria mesmo, se coloca numa posição de estar no mundo, sempre resguardado pelo útero ali, da sua inação, da sua preguiça, sem agir efetivamente no mundo. Olha, gente, quem conhecer a literatura russa pode se lembrar da personagem Ablomov, que dá nome a um romance ali, o nome da personagem é também o nome do romance, do grande escritor russo Ivan Goncharov. Ablomov, proprietário de terras na Rússia ali de meados do século XIX, era alguém que não fazia nada. Só que esse dolce far niente era certamente um leve e doce fazer nada sobre o dorso vergado dos outros que estavam trabalhando por ele. Porque se alguém não está fazendo nada, outras pessoas da sociedade certamente estão custeando, imediata ou imediatamente, esse lazer aí pago, esse lazer tranquilo de uns. Então é importante dizer que o nosso Ablomov, o nosso Tom Ablomov de Dogville, não atua, não consegue ter decisão. E o que acontece? Grace se torna bucha de canhão. Vai sendo espezinhada por todas as mulheres, horrorosamente, criminosamente violada pelos homens, até que desponta algo tão inusitado em Dogville quanto havia ocorrido no início do filme, a aparição de Grace Mulligan. O Rolls Royce dos mafiosos, aliás, a gente não sabe a princípio que são mafiosos, mas o Rolls Royce desponta ainda uma vez e se desvela que Grace Mulligan está
em Dogville. Grace, como eu havia dito, era pródiga em eximir todos os habitantes, todos os moradores e moradoras de Dogville da sua responsabilidade pelas ações malévolas. Ela como que tomava para si, na interpretação tradicional do judaico-cristianismo em relação a Jesus Cristo, os pecados dos demais, sendo como que o Cordeiro de Deus, para que as pessoas fossem eximidas de suas faltas. Acontece que a chegada do pai de Grace a Dogville muda completamente de figura a situação. Grace é chamada até a limusine ali, até o Rolls Royce, para ter uma conversa decisiva com seu pai. E é aí que a gente fica sabendo que se trata justamente do pai de Grace e que se trata de um chefe mafioso. Todos os mafiosos saem do carro com suas metralhadoras giratórias, que tem aquela caixa de balas parecendo ali uma lata de goiabada, né? Aliás, eu já ouvi falar dessas metralhadoras como goiabada, justamente por terem o tambor das balas parecendo uma lata de goiabada. Eles ficam ali resguardando, os habitantes ficam em polvorosa, ficam com medo do que pode acontecer. Eles até então, nos lembremos, haviam como que chantageado Grace em função da recompensa que por ela era oferecida. Ou seja, quanto mais em situação periclitante ela estava, menos poder de barganha ela tinha para declinar dos trabalhos em troca de um prato de comida e de uma moradia, ou seja, uma situação análoga à escravidão, menos condições ela tinha de declinar das tarefas que lhe eram impostas. Acontece agora que os moradores não têm o que fazer diante das armas desses invasores de Dogville. E quando a Grace entra na limusine, aí nós chegamos a uma dimensão interessante para cotejar o ethos, ou eu diria mais, o pathos, a fúria divina do Novo Testamento, que é a parte cristã da Bíblia, quando desponta Jesus Cristo, com o Velho Testamento, composto aí pelos livros judaicos. Nós temos em Grace uma personagem que vem com uma graça divina, até pelo seu nome, que justamente exerce a bondade, é abnegada, faz os trabalhos, tudo aquilo que era demanda mesma dos habitantes da cidade do cão, de Dogville, acaba sendo colocado sobre o dorso vergado de Grace. Todas as pessoas poderiam fazer as mais variadas tarefas que Grace desempenha. Mas se ela traz a bondade como a condição mesma para permanecer ali, condição imposta pelos moradores e moradoras a Grace, a maldade humana expolia a bondade. Quantas e quantas pessoas, na verdade são poucas, de coração bom nós conhecemos, que acabam muitas vezes por pessoas ali que não se põem no mundo dessa maneira, sendo exploradas, enganadas, tidas como levianas, ingênuas, buchas de canhão para os demais. Com Grace acontece algo nessa medida, como eu estou falando para vocês. E aí que o pai de Grace, dentro da limusine, vai ter uma das colocações, um dos apartes mais interessantes da obra fílmica de Lars von Trier. Ao invés de dizer que Grace Mulligan é boa pessoa, tem um bom coração, ele vai dizer duas coisas fundamentais. Grace, você é muito arrogante. Aí a gente fica pensando, arrogante? Alguém que faz o bem para os outros, que desempenha as tarefas mais rematadas, seria arrogante? Arrogante não seria justamente a pessoa mais narcísica, a pessoa que não se importa com o outro? Mas aí o pai prossegue na explanação. Você é arrogante justamente porque os seus padrões éticos são tão elevados, a sua abnegação em relação à responsabilidade de outrem está tão no cume de uma montanha que ninguém pode se equiparar à bondade de suas ações. De tal maneira que a pessoa fica anestesiada em face da sua abnegação altiva, que não deixa que a pessoa seja responsável, adulta, em relação às próprias ações. Ou seja, Grace Mulligan subtrai a liberdade dos habitantes de Dogville para escolherem entre o caráter benévolo e malévolo das ações e os infantiliza. E nessa medida, ela é o centro das atenções, mesmo que sendo espoliada. É como se o pai de Grace Mulligan encontrasse
no coração da bondade de Grace um narcisismo às avessas. Como que falem mal ou façam mal, mas falem mal de mim e façam mal para mim. Essa é a centralidade da reversão, desse paradoxo de bem revertido em mal, de bondade revertida em maldade, no coração mesmo da cidadezinha de Dogville, a cidade do cão. Eu quero dizer, já me encaminhando para o fim dessa resenha, que me parece injusto chamar Dogville de cidade do cão, porque o cão não tem, o animal, salvo engano, não tem quaisquer matizes de sadismo e crueldade, como são os matizes apresentados pelos habitantes de Dogville. E aí, quando Grace é revertida pelo pai nessa dimensão, ela aceita que haja punição para os moradores de Dogville, que a espezinharam, violaram, maltrataram. Só que aí, essa bondade é revertida pela intermediação da Grace na punição mais rematada. Como se nós estivéssemos nos tempos míticos, nos tempos imemoriais do Velho Testamento, do Deus que dizimou a sua criação com o dilúvio, do Deus que dizimou Sodoma e Gomorra. Grace Mulligan, e aí tendo o beneplácito de seu pai, ordena que todos os habitantes de Dogville sejam fuzilados, que os filhos sejam mortos em frente aos pais, e que Tom, o intelectual, entre 40 mil aspas, que amava Grace, mas não conseguia desposá-la, não conseguia fazer nada, que ele seja achincalhado acima de todos. É assim que em Dogville nós temos, nessa pequena cidade, nós temos uma parte que prisma o todo. Nós temos uma dimensão da leitura da história humana e da condição humana e dos ímpetos humanos, da reversão da bondade e maldade, do altruísmo e egoísmo e da dimensão da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na verdade aqui, com um caráter ainda mais draconiano, nós temos em Dogville uma das leituras mais brilhantes a que eu já pude assistir da condição humana e da história humana. Uma leitura metafórica, trazendo dimensões ali elípticas de intertextualidade e de colocação entre a figura da abnegada feminina, uma leitura feminina de Cristo, e o seu pai, justamente a autoridade que é draconiana e que entende que as criaturas devem ser punidas, responsáveis pelos seus atos. Se a Grace como que retira a responsabilidade dos atos das pessoas de Dogville, o pai vai dizer que draconianamente elas devem ser responsabilizadas sem a dimensão do perdão. Sem Grace, não o perdão, mas que as pessoas se eximem de responsabilidade do pai, cada ação deve ser punida para muito além da falta cometida. Então nós temos essa tensão constitutiva de Dogville e nós ficamos aqui com mais essa resenha de filme do meu canal do YouTube, trazendo à tona a discussão sobre essa obra-prima de Lars von Trier, Dogville, filme de 2003. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de filmes aqui no meu canal, das resenhas de livros, das aulas ao vivo com Vassoler, das leituras de Vassoler, e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este canal como um projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para que vocês assistam as resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!